Hoje a repercussão, a convocação de ontem da seleção do Tite, muita discussão, principalmente em relação ao Daniel Alves, mas outras coisas, é típico mesmo de toda e qualquer convocação, né? Mas agora as atenções vão se voltando definitivamente para a Copa do Mundo, que o brasileiro é apaixonado por futebol, claro que é, e vai mobilizar muito a atenção aí. Não será o único noticiário, evidentemente, dos programas, mas vai ganhar um pouco mais de corpo a partir de hoje o noticiário relativo à seleção brasileira, o dia a dia da seleção e, sobretudo, na época dos jogos. Por isso é que a gente só trouxe hoje celebridades da crônica esportiva brasileira. Né? Os caras que vivem o dia a dia do futebol, sabem tudo, além de serem, evidentemente, extremamente conhecidos da torcida brasileira, já que atuam dentro de um cenário nacional, em emissoras de cobertura nacional, e é o caso de um grande amigo, irmão, que é o Rogério Canhão de Assis, da rádio e da TV Bandeirantes de São Paulo, acompanhando, vai transmitir jogos da Copa do Mundo durante essa Copa, e já não é a primeira, e nos honra com a sua presença aqui, comentando a convocação ontem do técnico Tite, Rogério Canhão de Assis. Bom dia, meu amigo. Bom, meus amigos, primeiro que é um prazer voltar a falar com vocês, né? Da Este, meus amigos aí de Matão, de toda a região. Eu já te disse isso várias vezes, vou repetir, eu acompanho vocês, eu gosto de ouvir as notícias de vários lugares, eu fico... Hoje não é mais radinho de pilha, né? Hoje você pega um telefone e você fica fuçando nele. Então eu estou sempre ouvindo vocês aí. Estava ouvindo você, entre aspas, me apresentar, falando em relação à questão da convocação da seleção brasileira. Eu já parei para me perguntar, e acho que todos nós devemos fazer essa pergunta, quando é que uma convocação de seleção para a Copa do Mundo é unânime? Nunca. Não tem como. Convocou todos aqueles que a maioria imaginava serem os melhores, ou melhor, que unanimidade. O técnico dessa vez levou os jogadores que todos, 100% da opinião pública do torcedor, da imprensa especializada, queria ver. Não dá para fazer isso, né? Só que eu acho que essa convocação do Tite, ela tem, por exemplo, um lado positivo, é que ele está levando muitos atacantes e bons atacantes, com vários estilos diferentes. O negativo é a ida do Daniel Alves. Mas aí, parando para pensar, o Daniel Alves, na verdade, ele não é jogador, ele exerce um cargo de confiança, mais ou menos como se fosse um assessor do Tite. Ele não vai para jogar, ele não será titular nessa Copa do Mundo. E como nós temos várias fichas, não é? Para convocação, com muitos jogadores, eu até que não vejo assim, com tanto... não vejo essa convocação do Daniel sendo um mal tão ruim assim, a ponto de, por exemplo, comprometer a seleção a buscar, né, o título mundial. Ele não vai jogar, ele vai ser reserva, ele vai, pelo que jogou, pelo passado que tem. A questão física dele é boa, apesar de ter quase 40 anos de idade, fisicamente ele se comporta e se porta muito bem dentro de campo. Então, Daécio, eu acho que discutir a convocação da seleção, essa seleção em especial, já não é tão assunto. Tem outra coisa, eu já vou emendando aqui, que eu sou meio matraca, você me conhece, mas qualquer coisa você me interrompe. Imagina. Que é sobre uma discussão que eu já ouço há muito tempo, e ouço muito no programa com o Neto, né? O Neto, ele diz isso o tempo inteiro e eu rebato o tempo inteiro com esse argumento que eu vou apresentar aqui. Mas por que não leva o Renato Augusto do Corinthians? Mas por que não leva o Dudu do Palmeiras? Por que não leva o lateral direito do Atlético Paranaense? É simples, porque aqui a gente pratica outro esporte. O que se joga aqui é um tipo de futebol inferior àquele futebol que a gente vê na Europa. A seleção está levando a maioria dos jogadores que atuam hoje na principal liga do mundo, que é a liga inglesa, a Premier League. Altíssimo nível, né? Então, como é que você vai comparar um jogador que atua aqui no Campeonato Brasileiro e colocá-lo em campo para jogar pela seleção na Copa do Mundo, onde os maiores do planeta atuam? Não é que esse jogador que atue aqui seja um tremendo de um perna de pau, mas ele não está no nível de ser titular da seleção brasileira. Everton Ribeiro é um ótimo jogador. A função do Everton Ribeiro é uma função em escassez no futebol mundial. Um jogador que arma, que a partir do meio-campo consegue entregar para os companheiros bolas açucaradas, como a gente diz na gíria, e também se apresenta muito à frente. Essa é uma exceção. Mas no restante, quem é que a gente podia levar que joga no futebol brasileiro? Eu ouvi muito, mas
O Dudu ia jogar no lugar de quem? Se a seleção foi campeã nas eliminatórias, ganhando tudo. Primeiro lugar disparado, com vaga assegurada há muito tempo, sem o Dudu. Tá, ele ia fazer o quê na seleção brasileira? Mais atrás, Rafael Veiga. No lugar de quem? Então, Daércio, são jogadores brasileiros, eles só atuam fora daqui. Eles vão defender a camisa da seleção brasileira. Os que atuam aqui, infelizmente, lamento eu pela qualidade do futebol que a gente vê jogado aqui, eles não têm condição de jogar uma Copa do Mundo. Não dá para fazer uma seleção brasileira com quem atua aqui e jogar uma Copa do Mundo, Daércio. Não dá. Mas tá, ainda que o futebol de lá seja diferente daqui, é tido como mais moderno, mais eficiente e tudo mais. Mas também é verdade que o brasileiro tem no DNA essa competência para o futebol, os jogadores se revelam aqui como em poucos outros países e tudo mais. Daí, então eu fico pensando, será que analisar desse jeito não é um pouco de complexo de vira-lata nosso diante do resto do mundo? Não, eu não vejo. Eu vejo, na verdade, como sendo algo realista. Eu posso falar, obviamente, por mim. Eu não vejo isso. Eu não estou desqualificando o futebol brasileiro. Eu estou sendo realista, na minha opinião, na minha avaliação. Por acompanhar o que jogam lá fora e por acompanhar muito de perto o que não jogam aqui dentro. Basta você pegar os jogos que a gente vê por aqui e os jogos que são disputados lá. Taticamente, o jogador brasileiro, ele é sempre muito preguiçoso. Tinha muito essa fama, pelo menos até os anos 90. Isso melhorou demais a partir de uma certa introdução de tática e até de chegada de estrangeiros aqui. Não de técnicos, porque a chegada de técnicos, e parece que houve uma explosão depois que vieram para cá Jorge Jesus e Vitor Pereira e Abel Ferreira, né, de que isso começou agora. Não, isso não começou agora. Alguns técnicos brasileiros trouxeram isso para cá. E alguns outros jogadores brasileiros que foram para a Europa, aprenderam isso, trouxeram também para o futebol brasileiro essa questão, que é a questão tática. O futebol brasileiro, sim, é claro que ele tem talentos. Essa convocação da seleção brasileira prova isso. Ela só tem jogadores que nasceram no Brasil. Só que eles saíram daqui, a maioria muito cedo, Daércio, foram para o exterior, foram para a Europa, para outras escolas de futebol, e lá aprenderam não a jogar futebol, tá? Porque isso não se ensina em escolinha. O cara tem que nascer com o dom, e aí ele vai aperfeiçoando ou não. Eles aprenderam, na verdade, a postura e a tática que se joga na Europa, que se pratica. E nós temos no continente europeu, à exceção de poucos países, o melhor futebol do planeta, né? Nós temos lá o nível acima da média. Basta a gente comparar o nosso continente, a América do Sul, o futebol que é jogado aqui com o que é visto e jogado na Europa. A gente viu que nas eliminatórias, Brasil e Argentina e só. O resto, infelizmente, é resto. E os jogadores desses países menores, como Colômbia, Equador, Venezuela, Paraguai, Uruguai, os melhores jogadores deles vão para a Europa e lá permanecem. E voltam para jogar apenas pelas suas seleções. Então, Daércio, eu não vejo isso como complexo, não. Para mim, é a real, entendeu? Bom, os tempos podem ser diferentes, mas vamos lembrar que as grandes seleções que o Brasil já teve não tinham um contingente tão grande, um percentual tão grande de jogadores que jogavam fora. Eram jogadores que jogavam em clubes brasileiros e sagraram-se campeões do mundo em várias ocasiões. Naquela época isso não valia, o futebol era mais igual e depois se diferenciou notabilizando, por exemplo, o futebol europeu enfim, como é que, sendo brasileiro, jogando futebol do jeito brasileiro, eles conseguiram também, Rogério? Daércio, eu vou relembrar 94, que é um título mais antigo, não é? Eu não vou puxar 70, porque está muito longe. Em 70, sim, jogavam aqui. Em 94, a seleção do Parreira tinha vários jogadores que jogavam na Europa. Não a maioria, mas vários já jogavam na Europa, já tinham ido para lá. Isso começou a acontecer a partir da metade dos anos 80, com Sócrates, com Zico, com Falcão, com Júnior, com Alemão, com vários jogadores brasileiros que foram para a Europa. Hoje não é possível, eu digo hoje, dos anos 2000 para cá, não é possível mais, primeiro por causa da economia, não é? E porque o futebol lá fora veio buscar nos talentosos brasileiros algo que eles não tinham. Então a gente não pode bancar o patriota achando que dá para convocar uma seleção brasileira. Nunca deu, nunca aconteceu. Ah, mas a seleção de 82
82, século passado. Eu tinha cabelo, faz muito tempo, Décio. Faz muito tempo. A coisa mudou demais dos anos 80 para cá. Exatamente por esses motivos. A economia, os clubes descobriram os jogadores brasileiros, eles começaram. Nos anos 80 havia uma desconfiança muito grande. Nenhum clube vinha à América do Sul buscar jogador. E isso era raro. Tinha que aparecer um talento gigante, como, por exemplo, apareceu Maradona na Argentina, como apareceu Zico no Brasil, como apareceu Sócrates, depois Falcão e outros talentosos jogadores. Era muito difícil o futebol europeu buscar aqui, apesar da moeda, da economia deles, serem sempre muito maiores do que a nossa, muito melhores, ou seja, o poder do dinheiro deles era muito maior que o nosso. Mas eles não viam no jogador brasileiro, na sua maioria, o que se vê de uns tempos para cá. Hoje, entre aspas, qualquer jogador brasileiro, qualquer jogador mediano, é levado para a Europa. Ele é levado para um clube pequeno e lá, então, esse clube pequeno tenta fazê-lo moeda de troca para vendê-lo para outro. Vou dar um exemplo para você, o futebol português. O futebol de Portugal é a segunda divisão da Europa. É péssimo o campeonato português. Mas ele contrata jogadores baratos, se aproveita do euro, da força da sua moeda, busca esses jogadores e os renegocia lá dentro. O futebol português é campeão em buscar, por exemplo, aqui no Brasil, um jogador e vendê-lo ali para a Alemanha, para a Itália, para a Espanha e ganhar um bom dinheiro para a Inglaterra em cima disso. Então, Décio, são outros tempos, é isso que acontece. Ok, não olha... dá para a gente jogar, né, Décio, com o futebol brasileiro atual, uma Copa do Mundo. Isso tem lá seu grau de verdade, sim. Basta lembrar que hoje a maior estrela do futebol entre os clubes brasileiros, ou se não é a maior, considerada uma das maiores ou a maior, Gabigol, foi para o exterior e não foi aproveitado lá. E ele voltou para ser a maior estrela aqui. O caso do Gabigol não é que ele não tenha sido aproveitado. Ele não aproveitou as chances que teve, né? Ele curtia mais a noite do que, na verdade, jogava e se dedicava. E lá há um rigor muito grande em relação a isso, a disciplina. O Gabigol teve toda a chance do mundo na Europa, na Itália, em Portugal. Você se lembra, ouvinte, também, uma foto em que ele foi fracado dormindo numa boate. Ele estava, sei lá, se bêbado ou com sono, enfim, pegou na noitada. Então, existem casos e casos. Casos de jogadores que bateram e voltaram, um porque tinha saudade do cachorro, a saudade da mãe. Me lembro do Viola, quando foi para Valência, falando da comida. Cara, como é que você vai para Valência e vai reclamar da comida? Fica quieto aí, pô. Você vai ganhar dinheiro, né? Então, os casos são raros, são poucos. Casos de jogadores que bateram e voltaram. A maioria, mesmo o mediano, Décio, ficou, e lá o mediano se tornou bom. E vai ficar lá até o fim da carreira. Ô Rogério, você vai transmitir a Copa do Mundo aí pela Bandeirantes, será um dos narradores. Certamente que por isso também, por dever do ofício e até por eu gostar tanto de futebol, você já há algum tempo vem estudando as seleções. Dá para apostar que... quais seleções você, não precisa dizer qual vai ganhar, mas pelo menos seleções que devem chegar a uma quartas de final, na sua opinião, pelo menos? Décio, eu outro dia até falava sobre isso em relação à Bélgica, né, que na Copa passada aprontou. A seleção da Bélgica ela não teve renovação, ela ficou velha. Ela não é uma seleção hoje capaz de brigar por título, mas pode surpreender, exatamente pelo conjunto, exatamente pelo potencial que tem. A Argentina fez uma convocação interessante. Eu estava lendo outro dia um artigo do Olé, o jornal argentino, e aí é óbvio que você tem que dar uma boa retorcida, uma boa peneirada para tirar o caldo principal. Mas a Argentina tem, óbvio que Messi é o principal jogador do futebol argentino, como Neymar é o principal jogador do futebol brasileiro. A Argentina tem um conjunto interessante. Tem jogadores que são jovens, que a gente pouco viu jogar, jogadores que apareceram por lá, foram para a Europa, alguns jogam em clubes medianos e outros nem tanto assim. Mas é uma seleção que eu imagino que possa surpreender. A grande favorita para mim é a seleção brasileira. Eu me baseio muito pela eliminatória feita pelo Brasil, Décio, pela eliminatória feita de um modo regular, em que a seleção manteve-se o tempo inteiro em primeiro lugar, não perdeu um jogo, e essa regularidade a credencia a disputar uma Copa do Mundo muito boa. Aí vem a questão do nível que eu falei há pouco. Não dá para se basear, tendo como parâmetro jogar contra seleções do porte de Equador, Venezuela, Colômbia, enfim,
para a gente imaginar que a seleção possa chegar na Copa do Mundo com adversários bem maiores e bem mais credenciados e ganhar. Mas uma constância, uma regularidade no futebol, Daércio, geralmente dá certo. Sabe aquela de em time que se ganha não se mexe? É isso que está acontecendo. A seleção vai jogar uma Copa do Mundo com um time que ganhou muito e que não foi mexido. E outra coisa, calma, a seleção não jogou contra adversários europeus algumas vezes porque não havia tempo para fazer isso. Outras vezes por preguiça da CBF ou até medo de não marcar amistosos contra europeus. O que depois o Tite acabou desmentindo, porque da parte dele ele deixou bem claro que ele queria. Mas aí a própria direção da CBF, o Juninho, que é o coordenador, ele não foi atrás de seleções de maior porte. Porque seria bom, né, Daércio? A gente vendo a seleção brasileira em campo contra forças poderosas do futebol mundial há poucos meses da Copa do Mundo. Daércio, para mim, o Brasil chega muito credenciado a levantar o caneco na Copa do Catar. Que assim seja. Rogério, sempre um grande prazer, uma satisfação e uma honra tê-lo com a gente nessas ocasiões esportivas, principalmente tão importantes como é a Copa do Mundo que se aproxima. Muitíssimo obrigado, bom dia e muito obrigado pela sua amizade, sobretudo, né? Que para mim é muito importante. Uma honra falar com você. Você é um amigo de longa data, do tempo que eu tinha franja e mullets ainda. Um abraço para você, um abraço para todos vocês aí em Matão, toda a região. E tô aqui, meu companheiro, seu chamado é uma ordem. Um abraço para todos vocês, um ótimo dia. Muito obrigado. A franja foi boa. Muito obrigado, Rogério. Rogério de Assis,